Tá? Ainda voltando à questão da política de turismo, eu queria relembrá-los que a primeira ideia de planejamento estratégico de turismo e desenvolvimento sustentável foi aí por volta dos anos 90, fim dos anos 80 e início dos anos 90. 1990 e 91, a OMT, Organização Mundial de Turismo, lança o programa Programa de Municipalização do Turismo, ou seja, PNMT, Programa Nacional de Municipalização do Turismo. Isso foi para todos os países. O Brasil, como país membro, adotou esse programa e consistia em fazer um treinamento, coincidiu já com o ápice o Brasil foi um dos primeiros a trabalhar turismo em nível universitário, portanto, a década de 90 houve um exagero, tinha quase 400 cursos de turismo, tá? Que agora se reduziu, se distribuiu para as universidades federais, enfim. Então, se aproveitou esses alunos, foi trabalhado o método ZOP para desenvolver um programa de municipalização do turismo, PMNT. Mas, infelizmente, o que aconteceu? Nem todos os estados, embora com os esforços que foram desenvolvidos pela, então, Embratur, não havia ainda o Ministério do Turismo, o Sudeste saiu na frente e realmente Paraná, aliás, desculpe, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, menos, trabalharam bem essa questão. Paraná também com sua contribuição. Mas, curiosamente, eles não conseguiram implementar a instrumentação de governança e o plano diretor de desenvolvimento turístico para aqueles municípios de interesse turístico, para os municípios vocacionados para o turismo. Então, houve uma tentativa, o Rio Grande do Sul, em algumas regiões, chegou realmente a trabalhar bem essa questão dos planos diretores, e principalmente ali a região da Serra Gaúcha, que, no meu entendimento, é a que está mais próxima daquilo que poderíamos chamar um dia de cluster de turismo. Então, isso vai até 2003, quando é criado o Ministério de Turismo. A essa altura, a Organização Mundial de Turismo, eu fui conselheiro do Conselho de Ética da OMT por 3 mandatos, o que daria 6 anos. Então, eu acompanhei bem isso. Resolveu lançar o Plano Nacional de Regionalização do Turismo. O Brasil ficou em dúvida, porque ele não havia concluído o Plano Nacional de Municipalização de Turismo, e ir para a regionalização do turismo era um salto muito ousado. Mas não havia outra forma. Voltar para trás não dá. O que aconteceu com os recursos do PNMT? Era, na época, cerca de 2 milhões de reais. Então, abriu-se, essa foi uma das grandes
um dos grandes equívocos do Ministério, abriu-se as inscrições, já que a regionalização do turismo ainda não estava desenhada, mapeada, né? E acho que saí da... Professor, sua câmera. Vou aproveitar enquanto o senhor não retorna, né? E falar aqui das pessoas que estão saudando a sua presença, saudando o encontro da rede, viu, Herbert? A gente tem aqui a participação de várias pessoas, né? Bruno Melo, Zeneide Fernandes, Cristina Prado, né? Alguns se identificando, outros não. Então, a Cristina Prado, por exemplo, é turismóloga da Instância Turística de Olímpia. O Leandro Lima, do Observatório do Desenvolvimento do Mato Grosso. O sócio Francine Seixas, do Observatório do Turismo de Tocantins. O Michel Bregolin, né? Esse grande pesquisador da área dos observatórios. Está aqui com a gente, prestigiando hoje. Só um minutinho, professor. Gabriel Pedrosa, do São Paulo Convention, Victor Virou. Andressa Serra, né? De São Paulo, do OTE de São Paulo. Miriam Rodrigues, do IGR da Baixada Verde. Só um minuto. Beatriz Roque dos Santos, sua parceira lá da universidade, viu, Herbert? Sim. Mestranda, né? Acho que deve ser sua aluna ou sua orientanda. Professora Nilza, de Pirinópolis. Tiago Neves Silva. Maristela dos Santos, Miriam Rodrigues, Sindicato dos Hotéis e Bares, da Baixada e Sul Fluminense do Rio de Janeiro. Flávia Ribeiro, né, da Secult de Minas. Carla Mancho, Tiago da Silva, são muitas pessoas, viu, professor? Observatório do Turismo de Minas, presente, a Gilce, nossa querida Gilce, da Paraná Turismo, né? O Cássio, da Unimontes, Observatório Turismo do Mato Grosso, Marilane Machado, estudante, né, de TGT, né, do Rio Grande do Sul. Então, são muitos amigos. Parei aqui na Marilane, né? Vou dar continuidade, professor, a sua fala, né? Tem muitas perguntas, as pessoas estão muito curiosas para saber sobre a retomada, enfim, mas pode continuar o raciocínio, né, Herbert? Depois a gente volta aí, o Herbert vai fazer algumas então, apenas inserções observando aí. Que os recursos destinados ao Plano Nacional de Municipalização do Turismo, na verdade, como os municípios, algumas regiões do país, estados, não reagiram com a velocidade que se esperava. Estão me ouvindo bem? Com a velocidade que se esperava, então abriu-se inscrições para aqueles municípios que se consideravam municípios com méritos diferenciais importantes, relevantes em turismo, eles se inscrevessem. Então, foi feita uma avaliação interna no Ministério e foi distribuído esses recursos de acordo com essa avaliação da própria equipe do Ministério. Do Ministério, na época, não, da Embratur. Não havia Ministério ainda. A Embratur selecionou alguns municípios. Claro que muitos aproveitaram os recursos para investir em infraestrutura, outros estava em moda naquela época fazer fonte luminosa e trabalharam muito nisso. Os municípios achavam que a fonte luminosa dava status ao município, então trabalharam também não sei por que está a câmera está desligando sozinha. Trabalharam nesse sentido.
Aí surge, em 2003, o Ministério do Turismo, com o plano de regionalização de turismo, também sugerido para todos os países membros da OMT. Nos reunimos, o Conselho Nacional de Turismo, alguns docentes e pesquisadores trabalharam rapidamente na estratégia desse plano e demos início. Então, de início, houve um equívoco, que eu chamei a atenção, mas, infelizmente, não foi possível, foi uma decisão política. Criou-se o Fórum Nacional de Secretários do Turismo. Então, o interlocutor do Ministério, junto aos estados, foi designado o Fórum Nacional dos Secretários de Turismo. Vocês sabem muito bem que os secretários não agiam como deveriam agir, no sentido de convocar os secretários de turismo, os presidentes dos conselhos municipais de turismo, e repassar as diretrizes do Plano Nacional de Regionalização, os eixos estruturantes fornecidos pelo Ministério, enfim, desenvolver um trabalho no sentido de consolidar a estratégia, no sentido de se implantar naqueles municípios já identificados como rigorosamente turísticos, ou nas regiões já configuradas, governança turística. Aí o grande problema. Governança turística envolve iniciativa privada, iniciativa pública, terceiro setor, pelo menos. Isso alguns fizeram, mas a grande maioria não trabalhou nessa direção. Essa é a grande verdade. Bom, para chegar aos nossos dias, eu tenho aqui um levantamento atual. Nós temos hoje 58% dos 2.694 municípios de interesse turístico possui conselho, regiões, estou falando das regiões,